E aí, caros alunos do segundo colegial, vocês estão bem? Olha, bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui à distância. Mas lembra, sempre falo, hein? Separados, mas nós não estamos desunidos. Essa é a frase de hoje. Nós continuamos firmes e fortes aqui através do ângulo que tem realmente batalhado para que vocês continuem tendo conteúdos programáticos. E nós estamos avançando no caderno 6, agora para as aulas 41 e 42 da página 511, onde nós estamos estudando a geopolítica da Ásia Ocidental e Meridional, ou seja, o Oeste e o Sul da Ásia. A Ásia é o maior continente, que existe 44 milhões de quilômetros quadrados, e quando você fala da geopolítica da Ásia, você tecnicamente se lembra de alguns probleminhas. Você fala assim, mas do que eu lembro da Ásia? Bom, você tem a parte asiática da Rússia, que pega ali um trecho gigantesco. Mas principalmente você pega 4 lugares que são fundamentais. O primeiro é onde fica a China, não tem nem o que discutir. Segundo, a Índia, que fica logo abaixo, que aliás, Índia e China são rivais. Depois, em terceiro, você tem o Japão, uma potência econômica, e você tem um pouco logo acima do Japão, a Península Coreana com as controvertidas Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então, quando você fala em geopolítica da Ásia, hoje o clímax está muito em cima desses lugares que eu mencionei. Particularmente, nós começamos a nossa avaliação pela China. A China é o país que hoje se destaca muito mais. A China tem uma história de cerca de 5.000 anos, de uma civilização surgida ao longo do rio Yangtze e Huanghe, respectivamente, o Rio Azul e o Rio Amarelo. Mas a China, ela começa a fazer parte do mundo ocidental quando os portugueses começaram a chegar e a comercializar, tanto que os portugueses mantiveram uma possessão no sul da China chamada Macau até 1999 e depois devolveram. Da mesma forma que os ingleses devolveram 2 anos antes, em 1997, a possessão chamada Hong Kong, que Hong Kong hoje funciona em um critério especial. A China, ela chega no século XIX num país totalmente conflitante, ou seja, Inglaterra, França, Portugal, que já tinha uma tradição de fazer parte do comércio chinês, acabam realmente marcando presença. A China já vem para o final do século XIX, dividida, enfraquecida, no entanto, com governos locais que viviam se rivalizando, como, por exemplo, aquele nome que você já ouviu falar com o nome de os mandarins. Os mandarins acabavam realmente tendo esse poder, eram uma espécie de senhores feudais, e até realmente a língua mais falada na China também. E para você ter uma ideia, no século XIX, nós tivemos a Guerra do Ópio com a Inglaterra, a China perdeu, teve que ceder onde hoje é Hong Kong. Então, um lugar dividido onde o imperador, que no passado foi o sinônimo de divindade, era o sinônimo hoje de uma figura folclórica, que vivia basicamente dentro da cidade proibida, que é um conjunto de palácios no centro de Pequim, e ali, basicamente, a autoridade era quase nula. E o que acontece então? Nessa China, entrando para o século XX, aí os Estados Unidos já começam a exercer uma influência mais poderosa, a monarquia acaba sendo abolida no começo do século XX na China, e aí então a China se torna uma república nacionalista governada por um aliado norte-americano chamado Chiang Kai-shek. Esse mesmo, o nome é esse mesmo. E ele acabou tendo, digamos assim, um desgaste governamental muito grande,
Por quê? Na China, como a grande parte da população era camponesa e muito pobre, ele teve a dificuldade de lidar com os levantes, com as revoluções camponesas, a começar por aquela liderada por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, professor de filosofia, tinha a capacidade de convencer os camponeses a se unirem. E Mao Tse-tung, o que ele gostou? Ele gostou da ideia do que aconteceu na Rússia. A Rússia passou por uma revolução, se tornou um Estado socialista, então ele tinha certeza que ele faria isso. Então começam as hostilidades entre o grupo ou a coluna camponesa de Mao Tse-tung com os exércitos nacionalistas de Chiang Kai-shek. Tudo isso foi bem até por volta de 1932, quando a China, de surpresa, foi invadida pelo Japão no seu projeto expansionista. Resultado, o que acontece aí? Então, olha aí, nacionalistas, capitalistas e socialistas liderados por Mao Tse-tung se unem para expulsar os japoneses. Quando expulsam os japoneses já em 1945, aí eles começam de novo os conflitos. E em 1949, claro, de maioria camponesa, os exércitos de Mao Tse-tung tomam Pequim e Mao Tse-tung funda, não confunda agora, a República Popular da China, socialista. Chiang Kai-shek, apoiado pelos Estados Unidos e seus partidários, fugiram para a ilha de Taiwan e lá fundaram a República da China, capitalista. Olha, a China, na verdade, nunca aceitou Taiwan. Considera Taiwan como uma província rebelde. Recentemente saiu na televisão aí, a recém-eleita presidente de Taiwan disse que nunca se submeterão à China. E a China promete que vai tomar Taiwan à força. Mas Taiwan é aliada dos Estados Unidos. Mas a China é uma grande parceira dos Estados Unidos. Fica complicado essa situação. Mas a China se tornando socialista, então aí obviamente que o país muda por completo e vocês vão observar que algumas coisas acontecem. Logo em seguida, em 1950, a China já toma a sua primeira decisão radical, que foi invadir o Tibete. O Tibete era um país livre, tá? Uma teocracia budista, onde era governada pelo Dalai Lama, esse que hoje está refugiado na Índia, e o resultado foi que o Tibete foi anexado, os tibetanos tiveram que conviver agora com a dureza de conviver com os chineses, e eu posso dizer para vocês que não é fácil, porque o Tibete é o lugar que mais é vigiado no mundo. Em média, para cada 20 tibetanos, tem um soldado chinês. O tibetano é proibido como religião, aliás, o budismo é proibido como religião, o tibetano é proibido como idioma. Então a China nem discute mais se um dia vai ou não permitir que o Tibete seja livre. E nem o Dalai Lama. Você pode ver que ele nunca mais saiu aí nos últimos anos no mundo gritando como ele gritava antigamente: Tibete livre, Tibete livre. Acabou isso. Isso não tem mais nem sentido na ideia dele. Mas a China continuou no seu processo de socializar todo aquele território enorme, aquela população enorme, até que quando Mao Tse-tung morre, porque veja bem, hein, ele fez a revolução, tornou a China socialista e foi presidente até 1976, de 49 a 76, numa ditadura muito dura, onde milhões de pessoas morreram de fome, morreram por mau planejamento. E quando ele morre, então sobe ao poder em 77, tá? O Chiang Kai-shek foi o nacionalista. Sobe ao poder Deng Xiaoping, que resolve fazer uma coisa inédita. Então ele resolve criar o socialismo de mercado. Ou seja, o Partido Comunista, ele vai controlar as Forças Armadas, ele vai controlar a política,
mas em zonas econômicas especiais ao longo do litoral do Pacífico e junto às grandes cidades, Shenzhen, Hawaii, Xangai, Pequim, pode-se praticar o capitalismo, receber investimentos estrangeiros. Aí que a China então começa sua revolução industrial. O Partido Comunista fornecia energia, matéria-prima, mão de obra barata, fornecia impostos reduzidos e imagina vocês, com tudo isso, os produtos chineses eram vendidos a preços imbatíveis. Por isso que a China, ao longo de 1979 para cá, a China se tornou uma potência. Você fala, mas como? É engraçado que o exemplo mais selvagem de capitalismo que existe no mundo é o quê? Mantido por um regime socialista. Não é interessante isso? O famoso socialismo de mercado. Deng Xiaoping ainda propôs para Taiwan, que não aceitou, mas para Hong Kong, que a Inglaterra devolveu, e para Macau, que Portugal devolveu, a política um só país, dois sistemas. Ou seja, Hong Kong e a China não se discute. Inclusive, eles estão lá protestando contra o autoritarismo chinês. Vocês podem continuar com o seu regime democrático aí, mas veja bem, tudo é China. Mas vocês têm direito a ter seu sistema. O lance é por 50 anos, até fazer essa transição aí para que não haja dificuldades. Mas dificilmente Hong Kong realmente vai conseguir manter sua liberdade com o Partido Comunista Chinês cada vez mais autoritário, cada vez mais difícil, até porque a China tem uma característica política, ela é geriátrica politicamente, ou seja, só aqueles que são mais idosos, que acabam alçando os cargos, e eles estão mais resistentes, têm realmente maiores dificuldades de mudança. Então a China é um país difícil, e tudo que ocorre com a China, evidentemente, hoje afeta o mundo. Por quê? Porque além de ter a maior população, 1.450 bilhões de habitantes, a China se tornou a maior compradora do mundo de commodities, ou seja, de comida, de minérios, de petróleo. Veja no caso do Brasil, que é um grande fornecedor. Ultimamente nós estamos aí no impasse entre o nosso governo e o governo chinês. Nosso governo acusando a China de ter propagado a pandemia, isso e aquilo. Depois de todas essas brigas, esse blá 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 diplomático aí, olha, tudo se acerta porque a China é o maior comprador individual dos produtos brasileiros, superando os Estados Unidos e a União Europeia. Por isso que hoje muitos países preferem fazer concessões à política dura, extrema, perseguidora, antidemocrática da China, para não perder o parceiro comercial. Foi por isso que muita gente nem deu bola mais para o Dalai Lama. Foi por isso que quando o Google se instalou na China, a China nem se preocupou, ela censurou o Google, ela censurou só 100 mil verbetes do Google, e colocando ali um sistema de investigação com os IPs de todos os computadores. Se você digitar lá alguma coisa que é contra o partido identifica você. Como, por exemplo, em 1989, que está comemorando agora 31 anos, teve um massacre da Praça da Paz Celestial, porque com o fim do Muro de Berlim, aí os jovens chineses resolveram fazer uma manifestação em Pequim, e acabou muito mal. Daquela foto lá do rapaz na frente do tanque, mas o exército chinês entrou, acabou fazendo uma verdadeira matança que não admitem, e o país realmente continua firme e forte. Hoje, inclusive, contra uma perseguição às igrejas cristãs. Ou seja, estão submetendo as igrejas ao Estado, se não quiser, fecha e demole a igreja. Ou seja, o regime chinês é totalmente antidemocrático, mas é muito liberal economicamente, nas zonas as zonas especiais, onde você pode produzir e pode exportar com as facilidades do socialismo de mercado chinês. China também tem um probleminha.
com a Índia. Por quê? China, Índia e Paquistão formam ali. A China tem a parte norte dela chamada de Caxemira, tá? Onde a maioria é hindu. Hindu no sentido de que sou indiano, mas qual é o meu problema? Minha religião. A população indiana, a maior parte é hinduísta, mas quem mora na Caxemira é islâmica. Então o Paquistão, que um dia fez parte da Índia, cuja maior parte é islâmico, requer a posse da Caxemira. A Índia não aceita, mas a China, para confrontar a Índia, apoia o Paquistão. Inclusive financiou o programa nuclear do Paquistão, que é realmente um perigo. Várias vezes, Índia e Paquistão, com a China por trás, já estiveram realmente bem próximo de um conflito nuclear. O outro lugar, que vocês sabem, é, sem dúvida alguma, a Península da Coreia. A Península da Coreia é um lugar aqui que a gente nem comenta, mas quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Coreia já começou a ser dividida por forças atuantes Ho Chi Minh, tá? Comunista, já começou a querer fazer o quê? Tomar a Coreia e Estados Unidos? Não. Então, depois da Alemanha, a Coreia foi realmente o lugar onde a Guerra Fria se testou de perto. Porque China e União Soviética apoiaram os Vietcong, não, esquece o Vietnã, apoiaram os norte-coreanos. Estados Unidos apoiou os sul-coreanos. E isso foi um verdadeiro massacre, porque de 1950 a 53 teve a Guerra da Coreia. E a Guerra da Coreia teve mais de 1 milhão de mortos. E, por incrível que pareça, não acabou. Acabou apenas com um armistício. Ou seja, estamos declarando aqui uma trégua. Foi criada uma zona militarizada. Estados Unidos investiu muito na Coreia do Sul, que se tornou um tigre asiático, e a Coreia do Norte se tornou um dos regimes mais fechados do mundo e que hoje vive ali sobre a ditadura da família Kim. Né? Nós já estamos no neto, que acaba realmente tornando a vida de quase 30 milhões de cidadãos ali num verdadeiro inferno, porque é um país que tem problemas graves com fome, graves com medicamentos, energia, e é considerado hoje um país socialista totalmente alheio, é como se fosse um outro planeta, na verdade, tá? Mas que investe quase tudo em armamentos, inclusive armamentos nucleares. E quando precisa de comida, dinheiro, petróleo, fica realmente disparando míssil nuclear vazio por cima do Japão, para que o mundo, então, comece a negociar com os Estados Unidos, com a ONU, com a Coreia do Sul, com o Japão, para que haja, então, ali remessas de dinheiro e de comida, principalmente, porque a população lá passa muita fome. Então, a Coreia, China, Índia, Japão são realmente os lugares da geopolítica mais intensa na Ásia. Esses assuntos ainda voltarão a ser explorados em outra aula que nós faremos aqui para você. Mas por hoje, eu gostaria de convidar vocês a fazer os exercícios em classe, tá? Da página 512, e também os exercícios aqui da página 514, que são os mínimos e complementares, para que vocês tenham realmente condição de aprofundar esse assunto ainda mais. Mas voltamos a falar sobre isso posteriormente, tá ok? Um grande abraço para vocês, fica com Deus e vamos torcer para tudo isso acabar logo. Tchau, tchau.